Olá, meus amigos, tudo bem? É uma satisfação estar aqui novamente com mais uma pílula do Caminho, Verdade e Vida. A gente está lendo os capítulos desse livro, Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje a gente vai ler o capítulo 117, Terra Proveitosa. Mas antes, vamos fazer uma prece solicitando o apoio do alto para que nós tenhamos a nossa percepção ampliada, para que nós tenhamos o coração aberto para receber, entender e colocar em prática os ensinamentos que vão ser dados por esse capítulo. Agradecemos, Senhor, a oportunidade desse trabalho e pedimos a permissão para dar início. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, a gente vai ler o capítulo 117, Terra Proveitosa. Esse não é um capítulo muito fácil de entender, mas eu vou passo a passo e tenho certeza que vai dar para todo mundo entender. Eu vou primeiro fazer uma leitura comentando, e aí depois eu faço uma leitura corrida para poder pegar o todo, né? Então vamos lá. Capítulo 117, Terra Proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Esse texto é atribuído a Paulo de Tarso, e está em Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Bom, e aí o Emmanuel começa. Bom, aqui o Paulo está usando uma metáfora, ele está falando a respeito da terra, mas fazendo uma metáfora com o ser humano, com os homens, não é? E aí o Emmanuel vai destrinchar isso aqui. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. Então, o Emmanuel está concordando e entendendo que isso é uma lição que usa como metáfora o livro da natureza, as leis da natureza, a atuação da natureza. O convertido de Damasco, Paulo de Tarso, o convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa, que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessantemente na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Então, ele está se referindo à terra proveitosa, que recebe a chuva que cai abundantemente, incessantemente sobre ela, e essa terra proveitosa, ela acaba se tornando a recepção, o vaso predileto para a recepção das bênçãos de Deus, o depositório predileto para a recepção das bênçãos de Deus. Deus abençoa e o objeto da bênção de Deus é essa terra proveitosa. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Então aqui o Emmanuel vai fazer a correlação entre o que acontece na natureza com o que acontece com os homens, né? Então transportemos o símbolo ao país dos corações. O país dos corações somos nós, é o homem, somos os homens, né? Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais, então não é todo espírito, somente os espíritos atentos aos benefícios espirituais, que chovem diariamente do céu, são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Então, assim como a terra que recebe a chuva representa as bênçãos de Deus, a terra representa o homem, e essa terra se transforma num vaso predileto das bênçãos de Deus. Mas não é qualquer homem, né? Somente aqueles que estão atentos a esses benefícios espirituais. E aí eles vão produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Esses homens serão os beneficiários das bênçãos do Senhor. Quais? Os homens que estão atentos a esses benefícios. Seguindo, não que o Pai estabeleça prerrogativas, ou seja, o fato de nem todos os homens receberem as bênçãos de Deus não significa que Deus está fazendo divisão, está fazendo separação. O Deus não faz não cria prerrogativas. Ele dá suas bênçãos a todos. O texto diz, não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção, a proteção do Pai, sua proteção misericordiosa, estende-se a todos indistintamente. Então, a proteção do Pai, as bênçãos do Pai, atingem a todos, indistintamente. Todo mundo é atingido pelas bênçãos do Pai.
Entretanto, mas nem todos recebem isso. Mas nem todos recebem. Isso é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Então, apesar de todos os homens receberem as bênçãos, nem todos os homens conseguem absorver, porque eles se perdem na vaidade, no egoísmo, na vaidade, e se perdem e envolvem o seu coração em densas sombras. Então, em função do egoísmo, da vaidade, o coração desse homem está envolvido em sombras, está envolvido em densas sombras, como ele diz aqui. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem. Então, Deus, o tempo inteiro, está dando suas bênçãos, mas nem sempre os filhos recebem. Mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. Então, não são todos os homens que conseguem absorver as bênçãos de Deus. Apenas aqueles que estão, que abrem a luz espiritual, ou seja, que têm o conhecimento, que têm o estudo, que têm a humildade, que têm a fé na luz espiritual, no Espírito, nas coisas de Deus. E esses homens que recebem esse orvalho divino, esses correspondem ao ideal do lavrador celeste. Então, o lavrador celeste é quem está dispensando as bênçãos e ele tem um objetivo, um ideal. Esses homens são o ideal do lavrador celeste, esses homens que abrem seu coração à luz divina. O Altíssimo é Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. Então, Deus é o Senhor do Universo e é Ele quem dispensa as bênçãos a todas as criaturas. No planeta Terra, no planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. Então, Deus dispensa as bênçãos e aqui na Terra, quem cultiva é Jesus. É uma metáfora, né? O coração humano é a Terra. Deus é o dispensador sublime das bênçãos. Jesus é o lavrador, Jesus é aquele que cultiva a terra. E a terra somos nós. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo. Ou seja, você não consegue lavrar a terra, ou seja, preparar a terra para poder ser cultivada, sem retificar e eventualmente ferindo. Você vai cavucar a terra, você vai mexer com a terra, então isso seria sinônimo de ferir a terra, né? E somente a terra tratada produzirá erva proveitosa. Então, o processo de lavragem da terra é um processo doloroso, não se lavra a terra sem eventualmente machucá-la, sem remexer. Mas é somente essa terra que dá, somente essa terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus. Essa terra proveitosa vai alimentar e vai beneficiar os homens na casa de Deus. Alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte à esperança do horticultor. Então, ao alimentar e ao dar frutos, ele está atendendo aos desígnios de Deus. Ele está, destarte, como ele diz aqui, atendendo à esperança do horticultor, que no caso aqui é Jesus. Tem uma coisa curiosa, no parágrafo anterior, aquele que diz assim: o Altíssimo é Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. A respeito disso, existe um capítulo, aliás, existem dois capítulos, o 54 e o 55. Esses capítulos foram lidos pela doutora Lídia e a gente publicou no dia 20 de fevereiro desse ano de 2022. O capítulo se intitula As Varas da Videira. Gente, eu recomendo com grande ênfase que vocês peguem o livro, que vocês leiam o capítulo 54 e 55 e, em seguida, assistam a pílula da doutora Lídia. Vocês vão ver que excelente
explicação, explanação e que excelentes ensinamentos trazem para a gente esses capítulos, ok? Bom, é isso. Então agora eu vou fazer mais uma leitura sem interromper, para a gente ter uma noção do todo, né? Então, capítulo 117, terra proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Isso é uma frase atribuída a Paulo, está em Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Os discípulos do... Aí o Emmanuel começa, né? Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessantemente na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem. Isso é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá ervas proveitosas, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte à esperança do horticultor. Muito bem. Então esse é o capítulo 117. Gente, para mim foi um prazer estar aqui com vocês, lendo mais essa pílula. Eu recomendo que você continue acompanhando. A gente está publicando sempre aos domingos, às 9 horas da manhã. Cada domingo uma pílula nova que corresponde a um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, não é? E a gente fica por aqui. Eu gostaria de agradecer o apoio de Deus, o apoio dos irmãos espirituais na execução desse trabalho. Gostaria de agradecer também a oportunidade de trabalho e que nós todos possamos ter aproveitado e colocar em prática todos os ensinamentos que aqui a gente recebeu. Que a gente possa estar em paz e que a gente possa estar atento a todos os ensinamentos que vêm dessa fonte divina. Que assim seja, graças a Deus. É isso então, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima Pílula do Caminho, Verdade e Vida.